Você sabe que a verdade está sendo escondida de você. A história que te contaram é incompleta. A verdadeira história da Bíblia tem sido enterrada por séculos. A elite poderosa escondeu o livro de Enoque de você. No século IV, o Concílio de Laodiceia decretou que o livro de Enoque era apócrifo, o que significava que ele deveria ser removido do cânone bíblico e que qualquer igreja que ensinasse ou citasse o livro de Enoque seria excomungada ou algo pior. Mas por que a igreja decidiu excluir o livro de Enoque? E por que ele foi proibido por centenas de anos? Como você verá ao final deste vídeo, a igreja quis esconder o livro de Enoque das massas porque ele vai completamente contra a narrativa que querem que você acredite. Ele conta a verdadeira história dos anjos caídos, uma raça perdida de gigantes, o nascimento da civilização humana e o apocalipse vindouro. Apesar dos melhores esforços da igreja para encobrir a existência do livro, a verdade ainda encontrou seu caminho. A primeira grande descoberta ocorreu no século XVIII, quando o explorador escocês James Bruce redescobriu o texto na Etiópia. Bruce descobriu que a Igreja Ortodoxa Etíope ensinava o livro de Enoque há séculos. Os textos que ele encontrou estavam em Ge'ez, uma língua antiga etíope, o que dificultava a comprovação de sua autenticidade. Mas, em seguida, a maior descoberta na história das religiões antigas foi feita totalmente por acidente em 1946. Adolescentes na Cisjordânia tropeçaram nos manuscritos do Mar Morto. Esses adolescentes encontraram uma coleção de manuscritos antigos em uma caverna perto de Qumran. A descoberta levou a uma série de escavações arqueológicas que desenterraram mais cavernas e mais manuscritos. Entre esses manuscritos, estavam fragmentos do livro de Enoque, que se acredita terem sido escritos durante o século III a.C. Isso provou que o livro de Enoque já foi amplamente ensinado por igrejas cristãs em todo o mundo. Se isso fosse verdade, o que fez o Concílio de Laodiceia decidir removê-lo do cânone bíblico? O que há no livro de Enoque que eles queriam manter em segredo? Quem foi Enoque e o que podemos aprender ao ler esse texto proibido? Vamos explorar este livro perdido e descobrir os segredos que ele guarda. Para colocar o livro de Enoque em contexto, precisamos primeiro entender quem foi Enoque. Enoque foi uma figura proeminente no livro do Gênesis. Ele era bisavô de Noé, um homem justo, e disse que ele não morreu, mas foi levado ao céu. Ele era um profeta e um escriba, mencionado não apenas na Bíblia, mas também em diversas culturas antigas, incluindo gregos, egípcios e babilônios. Alguns textos até o acreditam como responsável pela construção das grandes pirâmides do Egito. O próprio livro de Enoque é dividido em 5 volumes separados: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro das visões de sonhos e a epístola de Enoque. O livro em sua totalidade conta a história da descida dos vigilantes à terra e as consequências devastadoras de sua queda. Os vigilantes observaram a terra a partir dos céus e viram que a raça humana estava se multiplicando. Eles viram as belas mulheres humanas e desejaram tomá-las como esposas e ter filhos com elas. Em sua arrogância, os vigilantes nunca consideraram as consequências de suas ações. 200 vigilantes desceram à terra e mantiveram relações pecaminosas com os humanos. Eles também introduziram aos humanos conhecimentos proibidos, descritos no livro de Enoque como encantamentos, feitiços e o uso de plantas para fins mágicos. A miscigenação entre os vigilantes e as mulheres humanas resultou no nascimento de uma raça de gigantes, também conhecidos como Nefilim, descritos no livro como tendo 15 pés de altura. Esses gigantes eram incrivelmente fortes e perigosos. O grande apetite dos gigantes levou a uma destruição generalizada e escassez de alimentos. Enfrentando a fome, os gigantes tornaram-se violentos e começaram a devorar os humanos. Os vigilantes, vendo o caos e a destruição que causaram, planejaram uma batalha contra os Nefilim. Eles ensinaram à raça humana o uso de metais para fabricar armas e armaduras. Deram aos humanos o poder da fala e ensinaram sobre o sol, a lua e as estrelas, e contaram sobre o cosmos. Isso é uma das principais razões pelas quais o livro de Enoque foi banido. No texto, Enoque descreve em detalhes a ordem cósmica. Ele nos conta sobre o calendário solar e a órbita dos corpos celestes, sobre os ciclos das estações e sobre os seres celestiais que vieram das estrelas para a Terra.
Esses detalhes sofisticados, combinados com a história de seres vindo à Terra e criando uma nova raça, apresentam uma semelhança inegável com as histórias dos Anunnaki mencionadas nas antigas tábuas sumérias. Esse fato levou especialistas a acreditar que os anjos caídos, conhecidos como vigilantes, são, na verdade, os mesmos seres chamados de Anunnaki. A comparação dos vigilantes com os Anunnaki se fortalece ainda mais quando aprendemos o que aconteceu depois que os vigilantes transmitiram esse conhecimento proibido aos humanos. Os vigilantes observaram a Terra e testemunharam a anarquia e o derramamento de sangue. Violência e corrupção espalharam-se pelo mundo. No livro de Enoque, é aqui que Deus ordena a Uriel que vá até Noé e o avise sobre o grande dilúvio, que destruiria toda a vida na terra, exceto Noé e sua família. Esse grande dilúvio é o mesmo encontrado na história dos Anunnaki. No livro, o dilúvio é uma retribuição divina de Deus, mas nas antigas tábuas sumérias, o dilúvio foi causado pelo aquecimento da terra durante a Guerra Civil dos Anunnaki. Esta guerra civil é representada simbolicamente no livro de Enoque, quando o arcanjo Gabriel incita os gigantes a lutarem uns contra os outros até sua destruição mútua. Isso nos leva à próxima grande razão pela qual o livro de Enoque foi mantido em segredo. O próximo capítulo do livro nos dá uma pista sobre o destino dos vigilantes, e, portanto, o destino dos Anunnaki. O livro afirma que os anjos caídos que mantiveram relações com mulheres humanas e transmitiram conhecimento proibido à humanidade foram lançados em um lugar desolado. Eles foram colocados no deserto e cobertos com pedras e escuridão. Lá, os anjos caídos seriam aprisionados por 70 gerações até o julgamento final. Esta parte da história faz paralelo com o desaparecimento dos Anunnaki nas antigas tábuas, onde se diz que eles encontraram refúgio em túneis subterrâneos durante o grande dilúvio. O grande dilúvio purificou a terra da maldade e corrupção causadas pela miscigenação dos vigilantes e humanos. E após o dilúvio, um tempo de paz foi estabelecido, e a terra foi abençoada com abundante flora e fauna. Mas isso é apenas o começo da mensagem de Enoque. O que se segue é uma visão dos reinos celestiais e uma profecia sobre o julgamento final de todas as coisas. Enoque nos fala de uma visão em que é convocado por nuvens, névoas e estrelas, que o levam ao céu. Lá, ele chega a um palácio de cristal cercado por fogo que queima com fogo e gelo. Dentro desse palácio, ele encontra um trono de cristal com rodas ardentes como o sol, brilhando mais do que o sol e mais branco do que a neve. Especialistas no estudo dos Anunnaki acreditam que Enoque não foi levado ao céu, mas sim a bordo de uma nave espacial e levado a outros mundos. Eles acreditam que Enoque foi escolhido para ser o líder da raça humana, que recebeu conhecimento sobre a origem dos Anunnaki e seu plano para a humanidade, e que foi encarregado de manter esse conhecimento em segredo, exceto para sua linhagem. Alguns acreditam que essa linhagem escolhida ainda mantém controle do mundo hoje através de sociedades secretas, tecnologias avançadas e domínios estratégicos. O que os governantes secretos escolhidos querem? Do que são capazes? E como eles mantêm sua manipulação das massas em segredo daqueles de nós que buscam a verdade? O que mais foi escondido de nós? Vamos explorar isso e mais na próxima vez. Até lá, mantenha seus olhos e mente abertos. Obrigado por assistir.